Graça e paz. Boa noite, né? Para mim já é madrugada. Para mim já vai dar 2 horas da manhã aqui, mas estamos aqui para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, juntamente com os irmãos, para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer a pessoa do irmão Glauber, que me fez o convite, e quero pedir aos irmãos que me desculpem, eu não estava conseguindo entrar, tentei até que consegui. Aí acabei ligando o iPad para tentar pelo iPad, pelo celular, mas aí pelo computador deu certo também. Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 5, Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 5. Um texto bem conhecido, versículo 1, nós vamos ler 9 versículos, do 1 ao 9, né, do Evangelho de João. Um texto, como eu disse, que os irmãos conhecem, e para mim é um texto qual o Senhor ministrou no meu coração. Fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. O versículo 1 diz: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subindo a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, necessitados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, e disse-lhes: Queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo após, o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. Naquele dia era sábado. Amém? Queridos, dentro da descrição daquilo que nós entendemos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós observamos, nós temos aqui um texto bem conhecido, um texto bem falado. E esse texto, queridos, é um texto de um homem que tinha uma deficiência, que tinha uma que era debilitado, desculpa. E este homem, dentro dessa deficiência dele, dentro dessa limitação dele, ele estava no local esperando por alguém que pudesse lhe dar a mão, fazer um favor de colocá-lo dentro de um ambiente de cura. Ele estava ali tendo uma deficiência, dependendo de alguém para que pudesse sanar esse problema dele. Nós vemos, queridos, que este homem não é um homem que provocou a enfermidade, mas um homem que queria provocar uma cura. Às vezes tem situações em nossas vidas que nós não provocamos uma situação, um acidente, um problema, mas queremos uma solução para esse problema. Vivemos dentro de tantas situações, o qual nos chama, o qual nós vemos que nós queremos ajudar alguém, que nós queremos ser canal de bênção na vida de alguém. Muitas vezes nós não provocamos a situação, não provocamos aquilo qual a pessoa está envolvida, mas nós queremos ser canal de solução na vida daquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus ele chega agora numa festa em Jerusalém, e existiam várias portas, e Jesus entrou justamente por aquela porta, a porta das ovelhas. Jesus ia entrar ali para ter um encontro com um homem que precisava ser curado. Quero lembrar, queridos, que quando Jesus estava à beira do mar, juntamente com seus discípulos, a Bíblia diz que ele efetuou milagres, e depois ele diz: passamos para outra margem. E quando Jesus passa por outra margem, queridos, o qual a Bíblia descreve que Jesus passa por outra margem, a Bíblia vai dizer que Jesus ele entra, ele vai em Gadara, né?
no meio de um povo, os gadarenos, no meio de um povo que estava precisando de um homem que precisava de um milagre. Um homem que estava ali e ele precisava, desculpa por abrir a boca aqui, já está tarde. E esse homem que precisava desse milagre, ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. A ajuda que as pessoas davam era prender em grilhões, em cadeias, mas ele arrebentava tudo, e as pessoas tinham medo daquele homem. Mas Jesus, ele entra ali, naquele cenário de tristeza, de espanto, aquele cenário de medo, aquele cenário de demônios, e Jesus vai trazer libertação. Você vai ver o texto que Jesus ele só vai em Gadara, libertar esse jovem e depois vai embora. Ele não faz outra coisa a não ser atravessar o mar. Os discípulos passam por uma tempestade, passam por um vendaval, ou seja, Jesus, se nós formos colocar numa ótica física, numa ótica direta, Jesus coloca os discípulos em perigo por causa de uma pessoa. Jesus coloca os discípulos em plena tempestade por causa de um homem. Jesus entra em Jerusalém numa festa, não é para participar do banquete. Jesus não entra em Jerusalém numa festa, não é para participar do comes e bebes. Jesus não entra em Jerusalém, não é por causa da festa. Ele entra em Jerusalém por causa de um deficiente. Quem de nós entraríamos em um ambiente só por uma pessoa que está ali desvalida à beira do caminho pedindo esmola? Ah, não, eu não vim para cuidar de aleijado, eu vim para participar da festa. Ei, você pode me ajudar a varrer aqui o local da festa? Não, eu sou convidado, eu não vim para varrer chão, eu vim para sentar na mesa e ser servido. Nós, dentro do nosso glamour, dentro da nossa... E não estou dizendo que estamos errados, mas também não estou dizendo que estamos certos dentro dessa visão, mas nós somos convidados especiais. Quem quiser que limpe mais cedo. Já chegou aquela situação de você chegar a um determinado lugar, um lugar e tem um horário para começar, chega ali no horário, não começou no horário, você começa a reclamar? Por exemplo, um culto, uma cruzada. A cruzada ficou marcada para 7 horas, deu 9, rapaz, o povo tem que ter horário. Deus é organizado. Deus, se marcou 7, tem que ser 7. Que bagunça, que desorganização. Mas ninguém sabe que por trás dos bastidores teve alguém que correu atrás de cadeira, teve alguém, o som deu problema, teve alguém que precisou limpar o local, teve alguém que precisou procurar um cadeado, a chave das portas que estava tudo trancada para organizar. Não, eu cheguei às 7 horas e quero que o culto comece, porque Deus é organizado. Eu até concordo em parte. Mas será que a pessoa não precisaria, ao invés de crítica, não precisaria de uma ajuda? Não, irmão, estou aqui para ajudar no som, eu não entendo de som, mas vou carregar a cadeira, você olha o som. Jesus, ele entra na festa não é por causa do enredo da festa. Jesus chega na festa por causa de um paralítico. Jesus, ele não entra em Gadara para comer carne de porco, porque a criação ali era de porco pelo cenário que a gente vê. Jesus entrou ali para curar, libertar um jovem. Tanto é que a Bíblia diz que depois disso Jesus entra no barco, o jovem quer ir atrás dele e fala, não, fique aqui, pregue para os seus, seja um missionário aqui em Gadara. E ele ficou sendo um missionário ali. Nós vemos, queridos, que o paralítico no tanque de Betesda, ele nos ensina algumas verdades que nós achamos interessantes. O paralítico ensina algumas verdades que nós achamos preciosas. E nós precisamos aplicar na nossa vida, queridos, textos da Bíblia, e não aplicar na vida dos outros. Ah, se fulano lesse esse versículo, acho que vou mandar para o fulano para ele se tocar. Não. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Porque às vezes nós queremos tomar tanto conta da vida dos outros e trazer, o culto hoje foi uma benção, o pastor deu uma lapada, pena que fulano não veio. Não, a lapada foi para mim, foi para você, foi para quem está presente. Porque se Deus quisesse falar com fulano, Deus traria, ou talvez Deus já está dando uma lapada na casa dele mesmo, ou no carro, sei lá, no trabalho. Então, queridos, nós vimos ali que muitas das vezes, ou quando estamos lendo a palavra, Deus está falando conosco, está nos ensinando. E Jesus agora, queridos, ele através desse texto aqui, ele nos ensina, queridos, uma trajetória de transformação, da aproximação de Jesus diante daquele homem, diante daquela situação. Jesus não mandou aquele homem entrar no tanque. Jesus, ele disse, olha, levanta, pega a sua cama, para você lembrar do que aconteceu com você e vai embora, vai para casa. Queridos,
eu vejo ali que não foi um milagre da noite para o dia. A Bíblia diz que foram 38 anos ele esperando o milagre. Passou 10 anos e nada, 20 anos e nada, 30 anos e nada. Mas um dia Jesus chegou. Um dia Jesus alcançou aquele homem. Existem coisas nas nossas vidas que a gente quer que o Senhor opere hoje já, mas o tempo de Deus ele chega. Imagine nós. Eu vejo, não dá para ver todos, né? Mas os poucos que eu vi são pessoas que têm mais de 15 anos, mais de 16 anos, alguns aqui, talvez até tenham pessoas de menos idade. Mas imagine quem nós éramos, onde nós estávamos, o que nós fazíamos antes de ter um encontro com Jesus. A igreja é formada por ex-prostituta, ex-ladrão, ex-pedófilo, ex-marginal, ex-tudo. Tudo com tipo de ex dentro da igreja. Pessoas que eram, agora não são. Por quê? Porque Jesus chegou na nossa Betesda. Nós estávamos desvalidos pela sociedade. Estávamos largados, ninguém por nós. Estávamos esperando alguém que viesse nos dar a mão e nós não achávamos. Mas um dia Jesus chegou e disse: o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? E a nossa cura nem sempre é física. Muitas das vezes é de um trauma. Muitas das vezes é uma dor que na alma. Muitas das vezes é uma palavra que foi deliberada para nós no passado, que nós não valíamos nada, nós não seríamos felizes, nós não iríamos a lugar nenhum, nós não seríamos capazes. Aquilo nos aleijou espiritualmente, nos aleijou também fisicamente, porque achávamos depois disso que nós não seríamos capazes de nada. Mas Jesus chegou no nosso Betesda e o milagre aconteceu. Hoje estamos aqui curados para curar pessoas, transformados para transformar pessoas, libertos para libertar pessoas. Nós somos libertos, queridos, para libertar cativos que estão na escuridade, que estão no mundo de escuridão. Jesus chegou nas nossas vidas. E o texto vai dizer, no versículo 5, que aquele homem estava 38 anos esperando o milagre, na beira daquele tanque. O texto diz, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Queridos, talvez este homem não tinha 38 anos, porque a Bíblia diz que havia 38 anos que ele precisava de um milagre. Talvez ele teria um pouco mais de idade. Mas a Bíblia narra que tinha um período o qual ele estava ali se achando enfermo e precisava ou queria ser curado. Queridos, nós estamos vendo a Bíblia, ela nos ensina, ela nos molda, ela nos trata e trabalha em nossa vida para nos dar uma diretriz, nos dar uma direção, nos dar, queridos, uma maturação, uma maturidade. Desculpe que às vezes a gente tenta aprender o inglês e está esquecendo o português, algumas palavras. Então, queridos, ela acaba nos maturando. A Bíblia nos matura, a Bíblia nos traz uma maturidade. Nós aprendemos dentro da palavra de Deus. Eu me recordo daquele paralítico, quando Pedro e João vêm à Porta Formosa, ele estava na porta do culto. Estava até me recordando de uma mensagem que preguei em 2019, quando estava passando por uma grande luta. E Deus me deu essa mensagem para ministrar na igreja. Queridos, aquele homem estava à porta do templo. Todo mundo conhecia aquele homem na porta do templo, porque ele estava ali todos os dias. Tinha alguém que colocava ele todos os dias ali na porta e todos os dias iria buscar depois que acabasse todo o movimento de pessoas. Tinha alguém que levava ele até a porta e ali deixava, depois ia buscar até a porta. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Só que aquele homem não passava pela porta, ele só ficava na porta. Ele não passava pela porta, ele ficava na porta. E um dia Pedro e João passou e disse, olha para nós. Olha para nós. Aquele dia, talvez Pedro e João achavam que ia para o culto, mas Deus estava levando eles ali, queridos, para trazer uma cura para alguém.
Aquele mendigo, vamos desculpa pela expressão mendigo, aquele paralítico que estava pedindo esmola, um esmoler, estava ali, queridos, em busca de moeda, em busca de um valor físico, mas Deus tinha um valor espiritual para a vida dele. Deus tinha um valor espiritual para a vida e o processo da vida dele. E a Bíblia vai dizer, queridos, que aquele homem estava na porta do templo e, vou abrir um paralelo aqui, nós vamos entender, queridos, que quando nós entramos num determinado lugar com frequência, talvez no nosso local de trabalho, talvez ali no camelódromo, aí em Petrolina, no local, a gente vê uma pessoa sentar ali e fala, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 3 anos que eu passo aqui, aquele mendigo está no mesmo lugar. Já passa a ser um mendigo conhecido. Já passa a ser alguém, não, eu conheço, ele tem muitos anos que ele pede ali, tem muitos anos que ele está naquele lugar. Então imagine que esse paralítico estava ali e já era conhecido por quem frequentava o templo. Mas as pessoas só sabiam colocar a moeda e entrar. Colocar uma moeda, isso quando colocava e entrar. Mas um dia Pedro e João disse, olha para nós. Olha para nós. E eu imagino que aquele paralítico ia ganhar uma moeda. Imagino que ele pensou, hoje eu ganho, hoje eu tiro a sorte boa. Ele disse, nós não temos ouro e nem prata. Ali veio o desânimo. Primeira coisa vem o desânimo. Rapaz, se não tem ouro nem prata, então para mim não serve. Ele disse, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Queridos, ele não levantou. A Bíblia diz que Pedro deu a mão a ele e o levantou. E a Bíblia diz que ele saiu andando, saltando e se alegrando e entrou dentro a primeira atitude daquele homem era entrar onde ele talvez sempre queria entrar, que era no templo. Porque existia toda uma ritualidade que ele era deficiente e não podia entrar no templo. Você é deficiente não entra no templo. E aí agora ele entra saltando e pulando. Quantas das vezes nós não somos tão religiosos que achamos que a adoração só quem pode dar a Deus somos nós? Tá vendo fulano de tal? Não tem vida com Deus, está aqui levantando as mãos para adorar a Deus, para te converter. Queridos, Deus precisa ser adorado, independente de quem quer que seja. A adoração é para Ele. Deus conhece o coração e Ele quem muda, quem molda, quem trabalha, quem transforma as pessoas. Não é porque é deficiente espiritual que ele tem que ficar na porta e não pode entrar no templo. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós temos fechado Deus dentro de um ciclo só nosso, falar Deus é só meio de mais ninguém. Da prostituta, Deus vai ouvir uma prostituta, Deus vai ouvir um marginal, Deus vai ouvir um traficante, Deus vai ouvir... Queridos, isso daí é como diz no inglês, anyway, entre Deus e ele. Independente. Deus ele vai tratar com cada pessoa dentro da sua classe de consciência, dentro da sua classe de entendimento, e Deus é quem vai julgar cada um. Eu vejo esse cenário desse paralítico na porta do templo como um cenário de alguém que estava sendo excluído pela sociedade, mas que 2 homens de Deus chegaram para ele e olha para nós, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem, a primeira atitude dele não foi correr para a rua, foi entrar para o templo. Foi entrar onde todo mundo entrava todos os dias e talvez ele tinha desejo, curiosidade de saber o que ele tanto fazia dentro do templo. E a Bíblia diz que ele entrava saltando, louvando a Deus. Imagine agora o paralítico, todo mundo olhando aqui, você não é o fulano? Você é um ciclano que ficava na porta? Já está andando e está dentro do templo. Queridos, e voltando a esse paralítico à beira do tanque, nós não saímos do paralítico, não saímos de pessoas que precisam ser curadas. Já fomos em Gadara, já fomos agora na porta do templo depois da festa de Pentecostes, mas voltamos de novo para Betesda, para Jerusalém. E vemos, queridos, que a cidade santa de Jerusalém tinha 12 portas, como eu disse. Jesus escolheu a porta das ovelhas, escolheu a porta onde seria o milagre. Não é uma coincidência Jesus ter entrado por ali. Queridos,
Nós precisamos entender uma coisa muito interessante, que as coisas que Deus faz, Ele não faz por um acaso. Deus faz com um propósito. Amém? As coisas que Deus faz, Ele não faz por um acaso. Deus faz com propósitos. E dentro de tudo aquilo que Deus faz, os irmãos estão me ouvindo? Porque eu acho que travou aqui. Estão me ouvindo, irmãos? É porque meu ficou congelado aqui, achei que não estava me ouvindo. Então, queridos, qualquer coisa vocês me dão um sinal aí. Então, queridos, nós vemos que o que Deus vai fazendo na vida deste homem não é algo assim do acaso, não é uma coincidência, é um milagre. Milagre não se explica. A gente tenta explicar milagre, mas ele não se explica. Jesus simplesmente chegou naquele lugar. Entendeu? Então, eu vejo, queridos, que quando Deus escolhe uma porta para entrar, ele entra nessa porta sabendo o que espera depois dessa porta. Jesus entra na porta da minha vida, da sua vida, da nossa casa, para trazer milagre. Estamos vivendo um caos. Principalmente eu aqui na Europa estou vivendo um caos. Nós estamos aqui não tão perto, né? Mas estamos assim, dentro de um processo da questão da Rússia, né? E nós estamos vivendo por fazer parte, o país aqui fazer parte do grupo, né, que a Irlanda faz parte. Então nós ficamos assim apreensivos, mas acreditando que Deus ele entrou na porta e ninguém vai mudar a história nesse cenário. Que Deus faz as coisas com propósito e projeto. Às vezes o desânimo, o desespero tenta nos tirar a fé, a esperança, a expectativa, a perspectiva. Queridos, independente de qualquer coisa, Deus ele sempre vai estar no controle das nossas vidas. Eu não sei qual é o seu deserto, não sei qual é a sua preocupação, não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Deus ele nunca perdeu o controle de nada. No momento certo, Deus vai entrar pela porta, a porta certa da sua vida, seja ela financeira, espiritual, conjugal, seja ela qual for, Deus vai entrar nessa porta para fazer milagre. Deus ele nunca perde controle. Deus sempre está no controle. Queridos, e todas as vezes que nós entendemos que Deus está no controle, nós entendemos que o barco ele pode até sofrer a tempestade, ele pode até vir um vento forte, mas nós nunca iremos a pique. Por quê? Porque o Deus que nos colocou no barco é o Deus que cuida de nós dentro do barco. E se Deus nos colocou no barco, foi para transformar a vida de alguém do outro lado do rio ou do outro lado do mar. Se Deus nos colocou no barco, é porque Ele tem projeto e propósito para as nossas vidas dentro desse barco. E ninguém pode mudar isso, nada pode mudar o propósito e o projeto de Deus nas nossas vidas. Entenda, queridos, que aquele homem dependia de alguém para colocá-lo no tanque. Mas, na verdade, aquele homem dependia de Deus para colocá-lo de pé e não no tanque. Às vezes nós esperamos tanto pelo homem, esperamos tanto pelos outros, esperamos tanto pelas pessoas, desculpe até dizer aqui, mas às vezes esperamos até do pastor. E fala, o pastor me abandonou, o irmão fulano, a irmã de oração não veio, o irmão ciclano. Queridos, às vezes Deus permite que todos se afastem de nós, para que nós tenhamos uma experiência só nós e Deus. Aquele homem estava ali sozinho, fisicamente falando. Aquele homem ali estava sozinho, humanamente falando. Aquele homem estava perdido porque não tinha ninguém. Imagine que ele disse para Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque. Ou seja, os outros tinham alguém que colocava, mas ele não tinha ninguém. A Bíblia, queridos, nos mostra que os outros, ele fala, olha, toda vez eu tento, mas sempre vai um na minha frente, porque eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Então, os outros tinham alguém que os colocasse. Mas Jesus chegou naquele cenário. Jesus passou por aquela porta, a porta das ovelhas. Jesus entrou ali, não foi para uma festa, Jesus entrou ali por um milagre. Jesus entra e faz milagre. Queridos, a Bíblia, se você for analisar, ela faz questão de dizer que tinha 12 portas, mas que Jesus entrou numa porta específica. Queridos, eu vejo aqui
Deus, ele entrando em portas específicas das nossas vidas para fazer milagre. Eu vejo aqui, queridos, Deus fazendo algo extraordinário.